episódio de reflexos é o tema dessa unidade de estudo. Preste bastante atenção aos exemplos que a professora Juliana Matos nos traz, pois, como você sabe, as provas de concursos repetem muitos casos concretos, solicitando-lhe a correta solução. Boa aula! Vamos fazer agora uma tabela comparativa quanto às parcelas trabalhistas e quais os reflexos que você, candidato, deverá verificar, que você deverá pedir ou que você deverá impugnar. Então, cuidado! Em sede de petição inicial ou de recurso ordinário, pode ser que você tenha que pedir determinadas parcelas. E em sede de contestação, pode ser que você tenha que impugnar ao não pagamento dessas parcelas ou também, se os reflexos foram pagos a mais. Primeira parcela trabalhista que a gente precisa averiguar, adicional de horas extras. Conforme falamos na unidade anterior, as horas extras, uma vez pagas com habitualidade, elas refletirão no pagamento das demais verbas trabalhistas, que são, primeiro delas, descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. 13º, férias acrescidas do terço constitucional, aviso prévio, FGTS e também na hipótese da indenização do FGTS. Porque essa indenização vai ser devida somente nas hipóteses de dispensa imotivada, que é a questão da denúncia vazia, ou dispensa injustificada. No caso de rescisão indireta, que é aquela hipótese prevista no artigo 483 da CLT, e na hipótese de culpa recíproca, em que eu tenho o pagamento de todas as verbas trabalhistas ao empregado, mas eu tenho a divisão da razão em relação ao pagamento dessas verbas, em que elas serão pagas pela metade, mas da mesma forma se fala em indenização do FGTS. Então, se eu tenho um pagamento ou uma condenação em horas extras, eu tenho que pensar repouso semanal remunerado, 13º, férias acrescidas do terço constitucional, FGTS, indenização do FGTS e no aviso prévio. Primeira parcela. Então, essa tabelinha vai deixar claro o seu estudo e fica fácil você elaborar a sua petição inicial. Se eu tenho um empregado que vai receber um adicional de insalubridade, conforme falamos nas unidades anteriores, ou um adicional de periculosidade. Já ressalvei para você que esses adicionais não se cumulam, mas uma vez percebido um desses adicionais, eles vão interferir no 13º, nas férias acrescidas do terço constitucional, no aviso prévio e no FGTS e na indenização dos 40% do FGTS. Mais uma vez, ressalvo que essa indenização vai ser devida na dispensa injustificada, ou desmotivada, na culpa recíproca ou na rescisão indireta do contrato de trabalho. Se eu tenho, ao longo da minha jornada de trabalho, o denominado intervalo intrajornada. Então, eu tenho intervalo intrajornada e interjornada. Intrajornada é meu horário de almoço. Intra, não se esqueça, dentro da minha jornada de trabalho. Inter é entre duas jornadas de trabalho. Se eu tenho um intervalo intrajornada não cumprido, o que eu tenho? Horas extras também, Então, eu tenho o reflexo no repouso semanal remunerado, eu tenho o reflexo no 13º, eu tenho o reflexo nas férias acrescidas do terço constitucional, eu tenho o reflexo no aviso prévio, FGTS e indenização do FGTS, que é a multa dos 40%, conforme falamos nas unidades anteriores, nas parcelas anteriores, desde que ocorra uma daqueles fatos, uma daquelas circunstâncias ensejadoras do recebimento dessa indenização dos 40%. Se eu tenho diferenças salariais, se eu tenho que receber diferenças salariais e o meu salário é recebido, o salário do empregado na sua questão, ele é recebido por unidade por tempo,
né, se ele é recebido por semana ou por algum tempo superior a uma semana, por uma quinzena, vamos supor. Quais são as verbas que irão sofrer consequência em relação dessa diferença salarial, se o salário é recebido por semana ou tempo superior? 13º, férias acrescidas do terço constitucional, aviso prévio, FGTS e indenização do FGTS. Por que eu estou falando dessa diferença salarial? Porque eu tenho a diferença salarial do salário que é percebido, que é recebido por semana ou por tempo superior, da diferença salarial se na sua questão o empregado recebia por hora ou por dia. Porque aí eu tenho que acrescentar uma outra verba que irá sofrer, né, consequência desse cômputo aí, desse cálculo desse salário por dia ou por hora. Eu vou ter o reflexo no repouso semanal remunerado. Porque se você recebe por semana ou por quinzena, eu já tenho o pagamento desse adicional. E se você recebe por dia e por hora, isso vai refletir nesse repouso semanal remunerado ou nesse descanso semanal remunerado. Então, nesse sentido, eu tenho para esses tipos de profissional o reflexo no repouso semanal remunerado, no 13º, nas férias acrescidas do terço constitucional, no aviso prévio, no FGTS e na indenização dos 40% do FGTS. Então, não se esqueça de, na sua questão do exame da ordem, verificar como que era o tipo de salário recebido por esse funcionário, por esse empregado. Se era um salário por dia, por hora, por semana ou por quinzena. Porque isso aí também pega candidato desatento na hora de elaboração dos reflexos das verbas rescisórias. Uma outra hipótese. Se eu tenho o empregado que recebe, né, o adicional de transferência, que falamos e explicamos também nas unidades anteriores. Quais são as verbas que irão refletir, né, que sofrerão consequência, que sofrerão alteração em função do recebimento da incorporação no salário de um empregado do adicional de transferência? 13º, férias acrescidas do terço constitucional, aviso prévio, FGTS e indenização dos 40% do FGTS. Vamos supor uma outra hipótese. Se eu tenho o empregado, né, que vai receber as férias mais um terço, e ele gozou desse período de férias. Se ele gozou desse período de férias, o que vai acontecer é simplesmente o recolhimento do FGTS sobre aquele período de férias gozadas. Então, férias mais um terço, né, férias acrescidas do terço constitucional gozadas, recolhimento simplesmente do FGTS. Mas, se eu tenho o empregado que vai receber férias acrescidas do terço constitucional e essas férias esse recebimento dessas férias possui natureza indenizatória em função do término de um contrato de trabalho, o que vai acontecer? Dependendo, né, do tipo de término do contrato de trabalho, eu vou ter o recebimento, né, dessas férias de forma proporcional. Se for justa causa, não se fala em recebimento de proporcionalidade de verbas trabalhistas. Eu posso ter o recebimento dessas férias acrescidas do terço constitucional de forma dobrada ou de forma simples. Então, férias mais um terço, pagas ao final do contrato de trabalho, seja de forma dobrada, seja de forma simples, seja de forma proporcional. Essas parcelas, como terão natureza indenizatória, porque eu não gozei dessas férias, mas eu preciso recebê-las, porque é um direito meu, elas não vão incidir sobre o recolhimento, né, do FGTS, mais a indenização do FGTS, que é os 40%. Então, essas parcelas, né, essas férias percebidas, elas não terão natureza salarial. Por não ter natureza salarial, elas não irão refletir no recolhimento do FGTS e muito menos da indenização dos 40% desse FGTS. E as demais verbas rescisórias, se eu tenho que receber, em função do término do meu contrato de trabalho, saldo de salário, né, aqueles dias de trabalho que ficaram faltando eu receber,
aviso prévio ou 13º, né, de forma proporcional, sobre essas parcelas rescisórias, parcelas de natureza salarial, eu vou recolher o FGTS e a indenização do FGTS, dependendo do tipo de ruptura do contrato. E por fim, né, se eu tiver qualquer parcela remuneratória prestada sem habitualidade, o que vai acontecer é o recolhimento do FGTS e da indenização do FGTS, né, se for uma das hipóteses de ruptura do contrato em função dessa dispensa imotivada, de rescisão indireta ou de culpa recíproca. Então, cuidado, candidato. Eu falei para você os pontos principais que você precisa verificar na sua petição inicial, na sua contestação ou no seu recurso ordinário, para que você verifique se o recebimento ou o pagamento ou não daquela parcela está refletindo nas demais verbas trabalhistas ou de natureza indenizatória. Monte sempre e guarde esse paralelo entre a parcela trabalhista e quais os reflexos que incidirão sobre essa parcela trabalhista para você não errar nem o seu pedido, nem a sua fundamentação quanto aos reflexos dos pedidos dessas parcelas devidas a todo tipo de trabalhador, ao tipo de empregado que tem os seus direitos violados. Nós vamos continuar a falar dessas situações excepcionais na nossa próxima unidade e eu aguardo você. Agora ficou mais claro? Com certeza você já pode responder questões que tratem do quadro de reflexos. Explore seu aprendizado no quiz e o utilize como forma de fixação da matéria abordada. Esperamos você para mais uma unidade. Até lá!